Quadro geral das eleições em segundo turno no Brasil. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando este conteúdo de hoje, às vésperas das eleições municipais naquelas cidades onde há segundo turno no Brasil. Lembrando a vocês que fazemos esse conteúdo diretamente de Brasília. Essa cidade não há eleição municipal. Mas, de qualquer maneira, aqui, como a gente vive da política, acaba analisando todos os quadros que acontecem nas cidades e, claro, a influência que pode ter do que também a gente sabe que pode acontecer. A eleição de 26. Porque a eleição municipal a gente fala muito. Ela é um pequeno laboratório. Na verdade, pequeno não tem nada, né, Rodolfo Lago? Nós estamos falando de mais de 5 mil municípios, o Brasil é enorme. E aí realmente sai uma radiografia, ou pelo menos uma tendência, melhor palavra para ser usada, do que pode acontecer em 26. Por isso as eleições municipais têm tamanha importância, sem contar que o mundo político fica voltado para esse momento, tanto que Brasília está esvaziada. Então nossa intenção hoje não é trazer para vocês cidade a cidade onde terá o segundo turno, até porque não é a intenção do nosso conteúdo, mas mostrar para vocês justamente como está essa tendência, quem está crescendo, o que pode significar esse reflexo em 26. Então nós resolvemos pegar cidades nas 5 regiões do Brasil. Cidades não mais importantes ou menos importantes, mas cidades simbólicas do ponto de vista da análise política. E é por aí que nós vamos começar com a região sudeste, com a cidade de São Paulo, que indiscutivelmente é a cidade mais importante do Brasil e que está tendo uma eleição que esse realmente está mexendo com todo o tabuleiro da política nacional. Mas antes da gente começar, Rodolfo Lago, nós temos que fazer uma homenagem, né? Porque você que fica aí do outro lado, nos assiste todos os dias, não sabe. Do outro lado dessa câmera tem uma pessoa chamada Bruno Lago, que hoje faz aniversário. Então a gente quer prestar nossa homenagem ao Bruno, que sem ele, este conteúdo diário feito para vocês não aconteceria. Mas vamos lá. É isso aí, Bruno, parabéns, feliz aniversário. Muitos anos de vida. Vamos voltar aqui agora para o nosso conteúdo, lembrando que São Paulo será a primeira cidade onde temos 2 candidatos disputando. Temos o prefeito atual da capital paulista, que é justamente Ricardo Nunes, contra o deputado federal Guilherme Boulos. Uma disputa acirradíssima, porque envolve não somente quem apoia a direita, como quem apoia a esquerda. Boulos, claro, o candidato do PT e da chamada esquerda brasileira, e Ricardo Nunes, o candidato do MDB, mas também da chamada direita brasileira. E lá, a vantagem, pelo menos no que saiu na Folha de São Paulo, é para Ricardo Nunes. O prefeito pode ser reeleito neste domingo com 14 pontos de vantagem. É isso aí. Agora, é bom a gente anotar que essa vantagem, ela vem caindo, ela caiu. Embora não haja nenhuma possibilidade ali, não parece haver nenhuma possibilidade de uma reversão, porque a vantagem é muito grande. Mas nos últimos momentos, ela caiu com relação à rodada anterior do Datafolha. Essa pesquisa foi divulgada ontem, quinta-feira, né? Com relação à rodada anterior do Datafolha, essa vantagem caiu de 18 para 14 pontos, né? Mas o Ricardo Nunes ainda tem uma boa margem de vantagem sobre o Guilherme Boulos. O que pode acontecer daqui até domingo? Hoje tem o debate, o último debate, que é o debate da TV Globo, né? Enfim, é um debate sempre muito importante por ser o último, e o Guilherme Boulos aceitou uma manobra considerada arriscada, Alexandre, nessa reta final. Ele aceitou participar de uma sabatina com o Pablo Marçal, o ex-coach que foi candidato a 3º lugar no primeiro turno. O ex-coach chamou ele para uma sabatina, chamou na verdade os dois, mas só o Boulos aceitou. Muita gente acha uma jogada muito arriscada que talvez só ajude a manter o Pablo Marçal na ribalta, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa tal sabatina aí. Eu acho arriscadíssimo. Antes da gente passar para Belo Horizonte, um rápido comentário, até porque o nosso tempo está correndo, mas de qualquer maneira, Pablo Marçal provocou muito Boulos, inclusive levando carteira de trabalho e fazendo outros tipos de provocação. Quer dizer, aceitar uma provocação do inimigo às vésperas da eleição, não sei onde que está essa estratégia. Mas vamos lá, vamos passar para Belo Horizonte, região sudeste, como a gente está falando com vocês, onde também tem uma disputa entre 2 candidatos de uma maneira bem acirrada, que é justamente o atual prefeito, como São Paulo, que é Fouad Noman,
que é justamente do PSD contra Bruno Engler, que é do PL. Lá também uma disputa entre direita e esquerda, mas um pouco mais moderada do que São Paulo. De qualquer maneira, a diferença, também pelo Datafolha, entre os dois candidatos é de 7%, Rodolfo. Pois é. No caso aí de Belo Horizonte, o quadro parece ter se estabilizado, porque essa diferença de 7% é a mesma da rodada anterior. O Fuad Noman, o prefeito de Belo Horizonte, ele cresceu na reta final do primeiro turno. Muita gente atribui que houve ali uma espécie de voto útil, principalmente ali dos eleitores mais à esquerda. Havia um candidato do PT, que era o senador Rogério Carvalho. Esse senador teve pouca votação, e o Fuad Noman, que não aparecia até então entre os dois primeiros, cresceu ali e acabou indo para o segundo turno e continuou crescendo, e aí provavelmente ele vai acabar sendo reeleito, vencendo ali a disputa com o deputado do PL, o Bruno Engler. E saindo da região sudeste, a gente vai agora para a região nordeste. A cidade símbolo que escolhemos é Fortaleza, porque também a disputa em Fortaleza, aí sim, se estava acirrado no sudeste, aqui não dá nem para a gente falar quem tem vantagem, porque de fato, entre Evandro Leitão, que é do PT, e André Fernandes, que é do PL, os institutos de pesquisa demonstram empate técnico. Pois é, e é bem curiosa a situação lá, porque foram feitas duas pesquisas no mesmo dia, na quarta-feira, uma do Instituto Quest e outra do Instituto Paraná Pesquisas. As duas mostram empate técnico, mas porém com uma divergência. A da Quest aponta vantagem do Evandro Leitão, o deputado estadual do PT, sobre o André Fernandes, o deputado estadual também do PL. Já a Paraná Pesquisa já mostra o contrário, também aponta empate, mas apontando vantagem para o André Fernandes sobre o Evandro Leitão. Então, realmente essa é uma eleição cujo quadro ainda está completamente indefinido. Não dá para a gente falar quem vai sair vencedor. Mas saindo da região nordeste, a gente vai para a região norte. E a cidade símbolo que escolhemos é Manaus, onde também há uma disputa como Fortaleza. Nela, o prefeito Davi Almeida, do Avante, tenta sua reeleição contra justamente o capitão Alberto Neto, que é do PL. Lá também um quadro de empate técnico. Exatamente. A pesquisa aí, que é, se eu não me engano, do Atlas Intel. Né? Atlas Intel aponta aí uma vantagem de somente pouco mais de 2 pontos percentuais para uma pesquisa que tem margem de erro de 3 pontos percentuais. Então também é difícil dizer o que vai acontecer. A pesquisa aponta uma vantagem do prefeito Davi Almeida, mas uma vantagem dentro da margem de erro. E saindo da região norte, a gente vai para o centro-oeste. A cidade escolhida foi Goiânia, onde a disputa é acirrada, mas já dá uma vantagem, onde Sandro Mabel, do União Brasil, contra Fred Rodrigues, do PL, parece que vai levar a eleição por uma pequena margem de 4%. Então, ali houve um esforço muito grande do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer vencer o Fred Rodrigues do PL. Ele esteve lá no primeiro turno e realmente Fred Rodrigues cresceu, mas não a ponto de tirar essa vantagem do candidato do governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, o Sandro Mabel. Ali a intenção do Bolsonaro era justamente desidratar essa candidatura para atrapalhar o Ronaldo Caiado, que pode ser um adversário à direita nas eleições de 2026. Mas aparentemente, pela pesquisa, Sandro Mabel leva essa eleição. E essa é uma cidade símbolo que demonstra justamente a disputa de 26, porque ali Bolsonaro agiu dessa maneira justamente para retirar do páreo em 26, já que Jair Bolsonaro acredita ainda que possa ser candidato, apesar de estar inelegível, e Ronaldo Caiado seria um adversário do mesmo time, porque é a direita competindo com a própria direita. Mas vamos sair do centro-oeste agora e vamos para a região sul. No caso da região sul, como no sudeste, escolhemos 2 cidades símbolo. A primeira delas, Curitiba, aonde Evandro Pimentel, do PSD... Eduardo Pimentel, bem lembrado, do PSD, está disputando contra Cristina Grimelin, que é do PMB. E lá a diferença é de 6% pelo Paraná Pesquisa. Então, é outro lugar onde o Bolsonaro procurou entrar.
O que aconteceu lá? O Eduardo Pimentel, o prefeito de Curitiba, tem o apoio oficial do PL. Inclusive o PL deu o candidato a vice do Eduardo Pimentel. Mas o que ocorre? Apesar do PL oficialmente estar nessa candidatura, o ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu apoiar a jornalista Cristina Gremlin, que é do PMB, do Partido da Mulher Brasileira. E ela cresceu, passou para o segundo turno, e aí qual era a intenção do Bolsonaro nesse caso? Tentar desidratar uma outra candidatura possível à direita, que seria a candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é do PSD. Ele entrou na disputa, gerou até problemas, atritos dentro do PL, ele tem entrado, mas aparentemente o Eduardo Pimentel vencerá a disputa contra a jornalista Cristina Gremlin. E nesse fechamento, Rodolfo, do quadro eleitoral nas eleições de segundo turno às cidades brasileiras, e aqui no caso específico das capitais, a gente fecha com Porto Alegre, onde também tem uma disputa que lembra o cenário nacional de polarização, porque lá o atual prefeito, que é Sebastião Melo, do MDB, está disputando contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT. Maria do Rosário é justamente a candidata que teve uma subida durante o primeiro turno das eleições e ficou quase páreo a páreo com Sebastião Melo. Agora, Sebastião Melo, que disputa a reeleição, tem uma vantagem maior, de 14 pontos percentuais. De qualquer maneira, lá também reflete a possível disputa que terá no Brasil em 26. Já lembrando também, né, Rodolfo, que no caso específico de Porto Alegre, a questão da tragédia à vida no Sul e o trabalho do governo federal com o Ministério ou a Secretaria de Reconstrução Nacional também acabou ajudando nessa elevação do PT. Exatamente. A Maria do Rosário chegou a subir, em alguns momentos até liderar pesquisas, no momento em que estavam mais intensos aqueles esforços do governo lá para contornar a tragédia das enchentes, né? Depois que isso dali se pacificou, a situação ficou mais tranquila, o Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, voltou a subir e provavelmente ele vai ser reeleito. Então esse é o quadro geral. Nosso tempo está estouradíssimo, a gente gostaria de dar mais cidades e capitais, mas não podemos. O importante é que vocês entenderão através do resultado de domingo que este quadro de disputa nos estados e nas cidades em especial vai refletir sim, não somente nas eleições de 26, mas também no posicionamento do Congresso Nacional a partir do próximo mês. É isso aí, gente. E aí a gente pergunta aí no final para você, como você que não mora aqui em Brasília irá votar? Qual é a sua posição na sua cidade? Comenta aí pra gente saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.